Olá pessoal, eu me chamo Cláudio Brandão, sou farmacêutico bioquímico, professor, coordenador do Banco de Sangue do Hospital Roberto Santos e também atuo na área de laboratório, diagnóstico e gestão laboratorial. Estou aqui a convite da doutora Flávia para falar para vocês sobre qual a participação do analista clínico farmacêutico bioquímico no suporte, no acompanhamento, no diagnóstico ao paciente com doença oncológica. O farmacêutico bioquímico é o profissional especialista no diagnóstico laboratorial, na utilização de tecnologias e equipamentos especializados para o suporte ao diagnóstico, ao acompanhamento, ao prognóstico, ao estadiamento de tumores e no suporte a procedimentos cirúrgicos com monitorização, por exemplo, de anticoagulação e também níveis de hemoglobina durante todo o procedimento cirúrgico. O farmacêutico bioquímico atua também na área de ensino, pesquisa e desenvolvimento relacionados ao diagnóstico laboratorial. Executa também ou seja, participa de grupos para a realização de pesquisas clínicas e estudos epidemiológicos. O paciente oncológico, particularmente, ele representa um laboratório à parte, devido a todas as suas condições, né, da própria doença de base, a terapêutica utilizada, muitas vezes agressiva e aguda. Também o paciente que pode experimentar síndromes de lise tumoral, que descompensa completamente hemodinamicamente o paciente. E nesse momento, este paciente é tratado de uma forma especial, considerando que ele é um paciente oncológico. É lógico que a doença oncológica não se trata de uma entidade só, existem diversas, não só em tecidos diversos, como em situações e estadiamentos diversos. Lidamos muito com a parte de leucemias, por exemplo, e linfomas. E aí nós temos as leucemias agudas, as leucemias crônicas, doenças agudas que cronificam, doenças crônicas que agudizam, infiltrações tumorais em órgãos primários e secundários, infiltração em medula óssea e outras doenças tumorais que alteram bastante os marcadores laboratoriais. No segmento da hemoterapia, o farmacêutico bioquímico pode atuar praticamente em todas as etapas do ciclo do sangue, ciclo esse que determina a forma como a hemoterapia no Brasil é organizada, que inclui 3 etapas macro. A primeira delas é a etapa de entrada do sangue, de obtenção do sangue do doador. Essa primeira etapa inclui a seleção clínica, a seleção hematológica, a coleta do sangue propriamente dita. Uma fase intermediária, que é a etapa de produção de hemocomponentes, e também seleção sorológica e laboratorial, ou seja, testes imunohematológicos, testes imunossorológicos, biologia molecular e testes para a seleção de hemoglobinas anormais. E finalmente, na última etapa, no preparo transfusional e na transfusão propriamente dita. A única etapa do ciclo do sangue onde o farmacêutico bioquímico ou qualquer outro profissional além do médico não pode atuar é na solicitação do sangue, ou seja, na prescrição de hemocomponentes. Então, detalhando um pouquinho mais, o farmacêutico bioquímico pode atuar como triador na etapa inicial, que faz aquela entrevista com o doador de sangue, que define aqueles que podem doar ou não. Ele pode atuar e atua na seleção hematológica, que significa determinar se o paciente tem condições preliminares hematológicas para doar sangue. Basicamente, se tem hematócrito e hemoglobina normais, cuja doação não possa prejudicar, né, a integridade do doador.
Além disso, ele pode atuar na área de coleta de sangue como um profissional, não só na orientação em alguns serviços, como também na seleção de bolsas para receptores específicos, receptores que têm sensibilidades a alguns antígenos, aqueles que desenvolveram reação transfusional. Nas etapas de produção também não é incomum que farmacêuticos bioquímicos atuem na produção de concentrados de hemácia, de plasma, de concentrados de plaqueta, de crioprecipitados e em alguns serviços mais especializados até mesmo na produção de bolsas de concentrados de granulócitos, concentrados de células-tronco, entre outras. Na seleção laboratorial é uma área onde predomina a ação do analista clínico, onde são feitos testes sorológicos para doenças infecciosas que são transmitidas pelo sangue, a exemplo do vírus do HIV, do HTLV, hepatites B e C, sífilis, chagas, né, entre outros. Especificamente, por exemplo, na região amazônica, existe uma seleção para malária. Então, existem algumas particularidades onde são feitas seleções específicas. Também na parte imunematológica, definindo a tipagem sanguínea do hemocomponente, se aquele hemocomponente apresenta ou não algum anticorpo anti-eritrocitário que seja inconveniente transfundir para um receptor, a identificação de anticorpos, a titulação, testes especiais de eluição, enfim, vários testes que definem a integridade do hemocomponente. E na seleção de hemoglobinas anormais, a partir de testes de eletroforese, para determinar aquele doador que tem hemoglobina S, né? Normalmente são doadores que não sabem que são portadores do traço falcêmico, já que o falcêmico homozigoto não doa sangue por questões muito elementares, que são ele é anêmico, então ele é mais paciente mesmo. E finalmente nos testes de seleção molecular para identificar HIV, hepatites, né, que hoje são obrigatórias na portaria as investigações desses agentes. Finalmente, na última etapa do ciclo do sangue, o farmacêutico bioquímico atua na liderança dos laboratórios que fazem a seleção laboratorial do hemocomponente, ou seja, especialmente no concentrado de hemácias, na tipagem sanguínea, né, correta, exata, já que o antígeno ABO é o antígeno que causa os maiores incidentes, né, uma incompatibilidade ABO entre o receptor e a bolsa normalmente tem consequências muito graves, até fatais. E na seleção, aquele do receptor muitas vezes é um receptor de múltiplas transfusões, já teve uma experiência hemoterápica de longo prazo, já teve tempo de desenvolver vários anticorpos contra antígenos presentes em hemácias de doadores, o que torna muitas vezes o trabalho de seleção de bolsas muito mais complexo. E às vezes a gente tem que fazer rotinas desde lá de trás da etapa de coleta, selecionando doadores que tenham fenótipos negativos para os antígenos que os receptores respondem. Então a gente hoje trabalha na profilaxia, isso inclusive é uma premissa do Ministério da Saúde, que receptores como falcêmicos, por exemplo, ou qualquer outro receptor crônico de sangue, isso inclui os pacientes oncológicos, devam ser fenotipados previamente à transfusão, ou seja, eu procuro aquela sequência de antígenos na hemácia do doador que seja mais compatível com o receptor e que isso não gere lá na frente um desenvolvimento de anticorpos que vai dificultar muito achar bolsas, né, compatíveis para doação. E existem vários outros recursos de imunossupressão, de cuidados para que não haja
imunomodulação. O paciente oncológico, como exemplo, ele muitas vezes, por estar sob tratamento de imunossupressores da própria quimioterapia, ou até pela condição da doença que leva a quadros de imunossupressão, ele é um receptor susceptível a que a medula dele fique livre para que colônias de linfócitos da bolsa de sangue do doador possa se adaptar à medula óssea do receptor, se desenvolver e conseguir desenvolver imunidade dentro do receptor. Isso é o que a gente chama de doença do enxerto contra o hospedeiro, no nosso caso GVHD. Então, assim, a gente toma todos os cuidados. Um deles, nesse caso, é a irradiação de hemocomponentes para destruir núcleos de linfócitos da bolsa do doador, para que esses linfócitos não estejam vivos, já que linfócito na bolsa de sangue não tem função nenhuma para o receptor. Ele é apenas um componente celular residual que não se consegue tirar dos hemocomponentes. Então se faz a irradiação a fim de destruir núcleos, destruir DNA de células. Lembrando que os hemocomponentes mais utilizados, como concentrado de hemácia, concentrado de plaquetas, esses elementos não contêm núcleo, então não oferece tipo de risco de colonização. O risco mesmo está na presença de leucócitos. Por isso que também o farmacêutico bioquímico atua na prevenção nesse caso. Estamos sempre à disposição e prontos para dar a mão ao profissional, à equipe multidisciplinar que acompanha esse paciente tão complexo que é o paciente oncológico. Então, eu deixo aqui o meu abraço a todos vocês, agradeço ao convite da professora Flávia, dou os parabéns pela iniciativa e pela persistência de vocês em aprimorar sempre no conhecimento, no cuidado, na assistência aos nossos pacientes que sofrem de câncer, de doença oncológica. Muito obrigado a todos e tenham uma excelente jornada.